Bate-papo de hoje no Codecast é sobre o que é o famoso programa de mentoria Marca de Valor. Nesse episódio aqui a gente vai trocar uma ideia, vai conversar com você vai saber aqui como que é, para quem não é, se é para você, o que pode te apoiar e assim por diante. Aqui no Codecast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital, feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive a gente vai falar como o programa é hoje. Por quê? Porque semana a semana a gente está melhorando a sistemática do programa para que a gente consiga multiplicar os resultados desses clientes e a gente, como meta, tem pelo menos um case por semana e graças a Deus a gente tem batido consistentemente essa meta. Exatamente isso. A gente tem um sonho de chegar em 2025 que a soma do faturamento dos nossos mentorados juntos cheguem a R$1 bilhão. Nosso querido grupo do bilhão. O grupo do bilhão. Hoje, mais ou menos quanto estavam? Cento e quantos milhões que o pessoal fatura hoje, no dia que a gente está gravando? Olha, eu estimo, né, a gente está levantando esses números, mas eu estimo algo em torno de 120 milhões. Tem uma jornada, espero que você contribua com alguns zeros aqui junto com a gente para chegar no grupo do bilhão. É porque hoje a gente está focando bastante em conversar com as grandes redes, né, porque eles precisam criar uma sistemática padrão para toda a rede. E eles precisam utilizar o que tem de mais atual, que é o que a gente vai falar hoje. Sim, e é importante você saber, assim, poxa, quais são os desafios que a gente enxergou no mercado de negócios locais e para poder criar um programa que ajude essas empresas a superar esses desafios. Então a gente percebeu, depois de quase 10 anos trabalhando aqui com digital e conversando com milhares de empresas, a gente atendeu, antes de criar o programa, por volta de 600 a 700 empresas, e a gente foi descobrindo problemas em comum. Então, alguns problemas que são muito recorrentes em empresas, negócios locais, restaurantes, clínicas, escritórios, varejo e tal. Assim, tem alguns problemas em comuns depois de alguns anos de mercado, né? Porque antes de tudo, né, a gente só pôde desenvolver esse programa. A gente tem uma teoria aqui na Codirect, que é a Casa de Ferreiro Espeto de Aço. A gente fez isso para duas empresas que antecederam a Codirect e já fez isso para milhares de outras empresas, sem contar que no nosso site já tem 100 e poucos cases já documentados. Né? Tem aqueles clientes que tiveram resultado, mas não documentaram, mas dos documentados tem mais de 100. Então a gente teve uma empresa de educação, atingiu em pouco mais de um ano mais de 3.700 alunos. Depois a gente teve uma agência, se tornou a maior agência de mídias sociais do Brasil em 5 anos, ou até menos, né? Antes disso. E agora a gente está desenvolvendo essa comunidade muito focados na construção do grupo do bilhão até 2025. A gente vai chegar lá, anota esse podcast aí, porque ele vai ser um marco para você. Mas uma coisa que eu percebo que é a coisa que mais deixa os clientes ansiosos não é... Assim, eles buscam a gente muito, por exemplo, por estagnação do negócio. Cara, já tenho um negócio há 5, 10 anos. O tempo tá lá. E o faturamento não tá passa de 80, coisa. Não passa de 100, tipo... Ou, por exemplo, conversei com uma padaria tradicional, o cara falou, cara, meu faturamento tá, velho, mano, há 5 anos na casa de 200, mas assim, já foi 220, agora tá 215, depois 210, agora já tá em 180... Ele falou assim, não é que dá prejuízo, mas assim, é o famoso faturamento dente de jacaré. Tem mês que dá prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro. Oscila, né? Então assim, pra mim não tem nada mais estressante do que isso. É o que eu tava falando pro Randri antes da gente começar. Cara, eu prefiro que dá ré durante 5 meses, porque eu sei que alguma coisa drástica eu vou ter que fazer na operação. Agora... dá bom, dá ruim, dá bom, dá ruim, dá bom, dá ruim, isso daí me dá uma ansiedade. Tu fica achando que a qualquer momento vai dar muito resultado do nada, mas não tem um plano efetivo para fazer essa mudança e dar o próximo salto de faturamento, né? Uma coisa até que depois que tu lê um pouco sobre gestão, tu descobre que existe uma estatística das empresas depois que elas chegam
num platô de faturamento, a estatística mostra que a maioria delas, a próxima fase é a diminuição desse faturamento, tem um decréscimo grande. Então, se não é feito nada intencionalmente para mudar esse cenário. E o pior de tudo é o seguinte, que decresce o faturamento, mas a despesa se mantém fixa. É muito, assim, tem despesa variável, óbvio, todo negócio tem, mas a questão é quando tu tens uma base de despesa, cara, cada 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 que tu perde no teu faturamento faz uma diferença enorme lá no bottom line. Não tenho dúvida disso. E aí, assim, eu vejo que a maioria das empresas que a gente conversa já fazem ou já fizeram alguma coisa do digital, tipo assim, é óbvio que é através do digital que vai conseguir trazer mais clientes. A atenção das pessoas está no digital, então é no digital que você tem que conseguir comunicar. Perfeito. E aí eu percebo algumas desses negócios locais, eles tomaram alguns caminhos diferentes para usar o digital para trazer clientes para o negócio dele. Alguns deles optaram por contratar alguém que faça, tipo agências, freelancer, não quero me envolver com isso. Outros compraram cursos, estudaram, quiseram aprender e assim por diante, né? Hoje de manhã... E aí eu vi os problemas, né? Mas é engraçado. Hoje de manhã eu estava conversando com uma cliente nossa, que ela é uma arquiteta de alto padrão, lá de São Paulo, se não me engano, da Vila Mariana. E daí ela estava... Eu olhei o formulário dela e eu falei... Fulana, tu já conhece a gente há quanto tempo? Ela, eu acompanho vocês desde a época da agência. Eu falei, que interessante. E por que você decidiu procurar a gente só agora? Daí ela começou a rir, eu tentei sozinha antes. Todo mundo tenta sozinho antes e tá tudo bem. Entendeu? Agora, se você já contratou agência, se você já tentou sozinho, se você já tentou formar time, se já tentou, enfim, tem gente que já tá na terceira, quarta agência e a pessoa continua achando que o problema tá na agência, esse é o problema. Exatamente, tá? Assim, eu posso dizer que eu acho que por volta de uns 90% dos nossos mentorados já contrataram alguma agência ou freelancer antes. O que eles relatam pra gente? Que, no início acho que eu achei o fornecedor errado, vou atrás de alguém melhor. E aí troca 1, 2, 3 e até que chega uma hora que ele se dá conta que o problema não está no fornecedor, e sim no modelo de atuação. Por quê? O marketing hoje em dia, ele é de dentro para fora. Você não contrata alguém de fora, ninguém de fora vai entender mais sobre a essência da tua empresa do que você como dono. Perfeito. Então, o que a gente percebeu? O dono, ele faz uma transformação de cima para baixo. Então, o dono tem que decidir o posicionamento da empresa. Você não contrata um freelancer para decidir se a sua empresa vai ter um posicionamento premium ou popular. Perfeito. É o dono que tem que decidir o posicionamento. Então, assim, quando o dono se empodera desse crescimento, aí ele entende, beleza, eu tenho que entender de estratégia e eu preciso ter algumas pessoas que vão executar o operacional do jeito que eu quero. Perfeito. Então, assim, a empresa, a gente percebeu que ela tem que ter autonomia sobre a sua estratégia de marketing, né? É muito engraçado, porque quando eles caem nessa armadilha de buscar outros profissionais, porque fulano não entende a parte estratégica, daí ele acha que a solução, por exemplo, se eu tenho uma clínica médica, encontrar uma agência que tem experiência atendendo outras clínicas médicas, porque daí sim eles vão ter a visão estratégica por ter maturidade nesse mercado. Não, meu amigo, quem tem que ter estratégica é você, dono da empresa. Por quê? Porque a pessoa que vai executar no dia a dia, ela não está abraçada em você. Ela não sabe o que acontece no dia a dia da sua empresa. Então você precisa dar a visão estratégica, o norte. E essa é a solução para todos esses problemas. É exatamente assim. Então, assim, primeiro de tudo... E tem outro lance, só te interrompendo, desculpa. Na época que a gente tinha agência, o cliente, ele falava assim... encontrei o problema aqui. Às vezes o cliente vinha com a visão estratégica e isso era super bom. Aí ele vinha, encontrei o problema, pessoal, vamos montar um plano de ação e vamos refazer as estratégias, as postagens, o meu comercial tá movimentado assim. Eu falei, não, beleza, vamos executar. Tá, e aí, quando é que vai estar no ar? Daqui a 1 mês e meio, para entrar no fluxo de produção aqui do nosso time. Daí o cara, meu Deus! Então assim, ele perde a velocidade de execução. Imagina, 1, 2, 3, 5 semanas para botar um negócio para operar. O marketing tem que estar dentro da sua empresa para ter agilidade e ter
congruência do que acontece dentro da empresa e o que é comunicado. Perfeito. E aí, assim, poxa, eu tenho conversado com várias empresas até para estar mais próximo do cliente. E é notório quando eles têm uma meta de crescimento e, assim, é muito nítido que praticamente todo mundo não tem clareza de qual é a estratégia para chegar lá. Perfeito. A maioria me fala assim, Evandro, eu sei usar o Instagram, eu sei o que é anúncio, eu sei o que é postar, eu já sei o que é Google, eu sei das ferramentas. O que falta para mim é estratégia. Perfeito. Uma estratégia para o meu negócio específico chegar num próximo nível. Perfeito, porque assim, cada negócio tem uma história e uma particularidade. Hoje de manhã eu vendi para Flávia, que é uma arquiteta de alto padrão lá de São Paulo. E eu apresentei nossos cases para ela. Apresentei a Lia, apresentei a Carol, apresentei a Letícia, apresentei a Nilvana, apresentei todos os cases de arquitetura e engenharia que a gente tem. E ela falou assim, achei muito legal. Mas o meu caso é diferente. Mas ela assim, o meu estilo é diferente. E eu falei, que bom que é, porque o estilo de todo mundo é diferente. Cada um tem uma história, cada um tem uma visão de mundo. Ela é muito mais atenciosa aos detalhes, muito mais... não que as outras não sejam, não menosprezando o trabalho das outras, mas ela assim, Gustavo, o meu nível de atenção aos detalhes, eu fico às vezes 2 horas em cima de uma fechadura, porque a fechadura tem que estar perfeita para o cliente. Entendeu? Então, pô, que legal. É isso que a gente precisa começar a comunicar do jeito certo. Não existe estratégia padrão por segmento de mercado. Bom, obrigado por falar isso. Vou mandar esse trecho do podcast para os meus clientes. É real, porque assim, eu vejo uma dicotomia gigantesca, porque às vezes eu converso, sei lá, tem loja de roupa, aí ela fala, não, assim, eu quero ser diferente dos meus concorrentes, porque abriu loja nova aqui na mesma avenida que eu, e etc. Aí eu falo, beleza, então assim, vamos pensar numa estratégia aqui única pro teu caso, que assim, assado. Nossa, mas isso é muito diferente do que eu tô vendo as outras lojas fazer. Aí eu falo, tá, mas tu quer algo diferente ou tu quer algo igual que as outras lojas estão fazendo? Me bota em contato com outras lojas pra eu ver o que eles estão fazendo. Aí eu mostro outras lojas, ela fala assim, não, mas eu não... Entende? Então assim, por isso que eu falo... Não é por segmento de mercado. Olha, o que funciona para a loja é isso. Isso não existe. O que existe é cada empresa, assim como cada pessoa, cada empresa ela é única e tem que ser vista como única pelos seus possíveis clientes. E por isso que cada empresa tem que ter uma estratégia específica para o seu caso. Perfeito. Porque assim, o lance toda empresa tem um cliente. Todo cliente é diferente. Você é diferente, então o seu posicionamento é o prisma que vai fazer esse cliente valorizar o seu trabalho. Às vezes, eu sempre brinco, exagerando aqui, tipo, eu mostro no marketing da Codirect elementos da minha história que eu percebo que o cliente vai valorizar. Então, por exemplo, de vez em quando eu falo que eu sou pai, que eu tenho uma filhinha de 4 anos, que na capa do meu celular tem uma galinha pintadinha que ela não me deixa tirar. Por que eu falo isso? Porque o meu cliente geralmente é mulher ou homem, casado, tem filho pequeno. Então essa é uma forma de criar conexão. Agora, eu não vou falar para as pessoas que eu adoro o Senhor dos Anéis e jogo RPG pelo menos uma vez por mês há 20 anos. Por quê? Porque, cara, meu cliente... Se meu cliente fosse fã de Harry Potter e de Senhor dos Anéis, eu falaria, mas não é. Entendeu? Sim. Até pode ser por uma fatalidade, mas não é. Então, eu não vou usar esse elemento... Então, cada pessoa vai ter uma particularidade que precisa ser utilizada no seu posicionamento de forma que o cliente vai gostar. Mesmo que seja do mesmo segmento de mercado, você tem um jeito diferente de fazer as coisas. Não tenho dúvida disso. Pode ter 2 lojas, pode ter 2 salões, 2 estéticas, assim... Só o fato de que cada uma vai criar de um jeito diferente, não importa. Então, assim, isso precisa transparecer na comunicação. A comunicação não tem que inventar nada disso. Ela tem que transparecer o que de fato acontece dentro da sua empresa. Os clientes, eles sempre perguntam, mas Gustavo, eu vou ter que gravar vídeo, Gustavo, vou ter que fazer dancinha, Gustavo, vou ter que estar escrevendo post o tempo inteiro. Eu falei, não. O melhor marketing é aquele que você se sente à vontade fazendo. Porque se der trabalho... Assim, tudo dá trabalho, tá, gente? Até o bom marketing, o ruim marketing dá trabalho.
A questão tem que ser alguma coisa que você consiga fazer com consistência durante muito tempo. E cada empresa vai ter seu prisma. Por exemplo, o Evandro, ele gosta de gravar vídeo olhando para a câmera. Eu não consigo. Até consigo, mas assim, eu passo muito mais trabalho. Ele grava uma bateria de vídeos numa tarde, eu ficaria um mês inteiro para fazer o mesmo volume de vídeo. Agora, se eu sentar para escrever... Pra mim já molhou. Mas é isso. Esses dias o pessoal tava falando com a Paula, ela, vamos escrever umas postagens, não sei o que. Eu falei, não, beleza, sentei em 2 horas, escrevi 16 páginas de postagem. E modéstia à parte ficaram ótimas, entendeu? Então, tipo, cada pessoa vai encontrar o seu estilo. Tem gente que é bom de stories. Eu não sou o cara dos stories. Vídeo pra mim tem que ser assim. Eu tô conversando com o Evandro aqui, a câmera tá lá, tem uma outra câmera aqui. Mas assim, essa é a forma que eu me sinto à vontade de gerar conteúdo. Então, cada um vai ter o seu estilo. Perfeito. E aí então assim, que a gente tava falando, né? Então, cada negócio ele tem uma estratégia única, tem as suas particularidades. E por isso que a gente estruturou o programa de mentoria do Marca de Valor em 3 pilares. Então, hoje na Codirect, nós somos um núcleo de capacitação digital para negócios locais. Então, a gente não produz nada para os clientes. A gente orienta a ele fazer do jeito certo, ter a estratégia certa e como que ele vai operacionalizar isso da melhor maneira possível para ter o resultado que ele busca. Exatamente. Então a gente trabalha com uma orientação. É isso aí. Então o lance é para que você tenha autonomia e que você se empodere do seu processo de marketing e vendas. Porque se você quiser fazer sozinho, você faz. Se você quiser ter um braço direito, você tenha. Se você quiser montar um núcleo de marketing, a gente ajuda. Se você quiser colocar sua agência dentro do programa, a gente coloca também. Se você tem um freelancer de confiança, participa junto aqui sem problema. O negócio é somar. O programa é dividido. A parte de estratégia, existem geralmente 2 tipos de empresário. Aquele que só quer ter a visão estratégica e precisa para poder dar o norte. E tem aquele que tem a visão estratégica, mas num primeiro momento ele precisa botar a mão na massa para dominar a execução. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. O Henrique da Clínica Venha Sorrir, ele falou assim, Gustavo, hoje a gente brinca que ele virou um comprador compulsivo de clínicas, né? Mas quando ele começou na primeira clínica dele, ele falou assim, eu não quero ocupar mais ninguém da clínica porque é um projeto novo, então eu vou fazer sozinho, eu vou botar a mão na massa, vou entender formar um a time, sistemática, né? Depois eu formo um time e envolvo os demais dentistas da clínica. E daí ele fez isso, multiplicou o faturamento, comprou uma segunda, comprou uma terceira clínica e agora, sei lá, o faturamento dele multiplicou por 6 desde que ele entrou em menos de 1 ano. Então, foi extraordinário. Exatamente. Então, assim, desses 3 pilares do programa, tem o primeiro pilar que é a parte estratégica, aquilo que a gente estava falando. Cada empresa tem uma estratégia única. E claro que elas, para construir essa estratégia única, elas vão utilizar fundamentos que são universais para criar uma marca de valor, como por exemplo, ter diferencial de valor. Tipo, toda empresa vai ter conteúdo, toda empresa vai fazer anúncio, toda empresa vai ter indicadores. Sim. Só que cada negócio aqui dentro do programa, ele tem um diferencial único, ele vai ter um tipo de conteúdo único, vai ter um tipo de anúncio único e tem os seus indicadores específicos. Uma coisa que a gente fala, né, talvez os principais fundamentos seja o cliente ideal, o posicionamento, que a gente já falou. Você precisa ter um cliente e clareza de quem é esse cliente, né? Esse público-alvo. Porque uma coisa que a gente fala, mas todo mundo sabe o que é um cliente ideal, o que é uma pessoa. Eu falei, tá, me fala qual que é o teu cliente ideal. Não, meu cliente ideal é uma mulher de 35 até 55 anos. Ou então não tem um cliente ideal, todo mundo pode. Não, isso é pior ainda. Não, mas o engraçado é o seguinte, aí eu falo, vai me descrever dessa mulher. Não, ela se preocupa com a saúde, ela faz atividade física. Eu falei, tá, vamos fazer um parênteses. Ela faz atividade física. Eu vou correr na beira-mar todo dia, né? Eu tô com sobrepeso, quero emagrecer, vou lá na beira-mar com o objetivo de emagrecer. Enquanto eu tô correndo, tá passando aquele maratonista que corre de 10 a 20 km por dia. Tá aquele cara fazendo barra, todo calistênico lá no negócio, né? Tem a Musa Fitness, tem a senhorinha caminhando. Se você perceber, são tribos... Dentro do exercício tem um monte de gente. Diferente. São
hábitos diferentes, comportamentos diferentes. Eu nunca vi um cliente que de fato sabe exatamente quem é o perfil de cliente público-alvo específico dele. E é muito louco, né? Eu tava conversando com a Luísa Estopa, ela tem na empresa dela o dia do cliente ideal. Ela convida um grupo dos melhores clientes dela, que são aqueles que mais compram, mais indicam, etc, etc. E ela faz um encontro, se eu não me engano, a cada 2 meses, faz um coquetel, recebe, qual que é o objetivo para a equipe conhecer um pouco os hábitos de quem é o perfil de cliente para poder se comunicar de maneira melhor para atrair melhores clientes. Perfeito, é isso aí. Certo? Então, tipo, esses fundamentos do cliente ideal, do posicionamento, cara, esse cliente ideal tem que me valorizar pelo que eu sou. Então, eu vou expor na minha comunicação, na divulgação do meu trabalho a coisa certa. O princípio do encantamento. Você precisa encantar o seu cliente antes dele comprar de você, antes de ter uma relação comercial. Você encanta o cliente gerando valor, criando relacionamento e etc. Outro princípio, o princípio das vendas, mas não é ensinar o cliente a vender. Muitos de vocês já têm confiança vendendo seu produto. Se chegar a pessoa certa na sua frente, você vende. Agora, que números que eu vou acompanhar para que eu consiga ter previsibilidade? Tem um padrão de script de comercial de vendas. Então, para que você possa replicar e treinar para que outras pessoas possam fazer isso de maneira tão profissional e assertiva como talvez você faça ou os melhores vendedores façam. Criar um processo comercial estruturado que vai garantir as vendas no final do mês, né? Perfeito. E todo esse material explicando os princípios do programa, eles estão gravados numa plataforma disponível 24/7. Você pode estudar, seu time pode estudar, seus parceiros podem estudar, isso super funciona. Aí depois tem um outro pilar, que é a parte de acompanhamento. Perfeito. O que é a parte de acompanhamento? Sim, beleza, uma coisa tem uma estratégia, agora existe um abismo entre uma estratégia e a execução que vai gerar resultado com essa estratégia. Perfeito. O que eu percebi? Muitas empresas que o dono estuda, faz curso, que entende, às vezes eu converso e realmente ele tem um certo conhecimento. Mas chega uma hora que ele vai colocar aquilo em prática, que ele chega num teto que ele não sabe mais o que tem que fazer para voltar a dar resultado. Ele tem uma pequena melhora, mas ele chega num ponto onde ele não sabe mais qual é o próximo passo. Perfeito. Então a gente montou aqui dentro do programa de mentoria Marca de Valor um time de especialistas para poder acompanhar essas empresas a colocarem essa estratégia em prática e ter resultado. Poder tirar as dúvidas, poder receber feedback. Isso Perfeito. faz com que o processo acelere e seja mais assertivo. E a gente tem especialistas em 3 áreas. A área comportamental, que é aquele que vai te ajudar a montar o plano de ação, fazer gestão do tempo, organizar sua agenda para focar naquilo que é mais importante, te ajudar a delegar as atividades que precisam ser delegadas para que você foque naquilo que vai gerar resultado. Tem os especialistas na técnica, que é quem vai te ajudar a fazer um bom design, um bom conteúdo, um bom texto, ter mais clareza copywriting do seu cliente ideal, anúncios patrocinados, etc. Vai abrir o seu gerenciador junto com você, vai fazer junto contigo, para que você não fique desassistido e nem que você precise ensinar tecnicamente absolutamente tudo para as pessoas que vão trabalhar com você. E tem os mentores do programa, que é quem te apoia na parte estratégica, quem vai... Porque assim, às vezes o próprio empresário não tem confiança na visão estratégica dele e precisa compartilhar com alguém que tem experiência. Então, como a gente já atendeu... feedback externo é, meu Deus, maravilhoso. né? Então, a gente vai questionar a tua estratégia até que você tenha confiança que aquilo é um plano factível e execuível. Então, esse grupo de especialistas vai tá te acompanhando durante todo o processo. Quem é o teu braço direito dentro do programa, o teu navegador, né, que é a pessoa que faz o trabalho comportamental ali de acompanhamento, mas esse time de especialistas vai estar disponível quando as dificuldades aparecerem surgindo, né? Ou quando as necessidades vierem à tona. Hoje a gente faz pelo menos um encontro em grupo com os especialistas e os clientes toda semana, né? Faz semanalmente. Perfeito. Tem encontro mensal com os mentores. E assim a gente vai apoiando diversas maneiras de acompanhamento do seu projeto aqui dentro do programa. Perfeito. E aí tem um terceiro pilar. Não, mas antes do terceiro pilar tem o desafio de resultados. O desafio de resultado. Para mim é a cereja do bolo do programa, por quê? Porque quando os clientes atingem um ponto que é o que a gente chama de round 1, que é o quê? O cliente validar a estratégia.
pô, conseguiu a primeira levantada de mão, atraiu o cliente pelo digital, etc. Legal, validou a estratégia específica para o seu negócio. Agora precisa melhorar essa estratégia e criar essa sistemática de crescimento. Então, o desafio de resultado, todo mundo define uma meta junto, né? Cada um específico para o seu negócio, e a gente acompanha todo mundo em grupo e todo mundo fica ali o mês inteiro correndo para bater aquela meta. E é muito legal porque todo mundo se ajuda, todo mundo se motiva. Surge recordes de faturamento. Os recordes de faturamento acontecem nos desafios de resultado, né? O Evandro tá com a agenda lotada para a gravação de case esse mês, porque é mês de janeiro, foi mês de desafio, vários recordes quebrados, e isso sempre surge em pessoas tendo resultado multiplicado. Então ali é o grande, na minha visão, o grande ouro se você já é nosso cliente, trabalhe para participar do desafio. De resultado. E eu adoro o desafio. Exatamente. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é a parte de conexão com outros empresários que estão tendo um resultado acima da média. Perfeito. Então, é muito interessante quando você tem, conversa com quem de fato está com o time em campo, está colocando em prática, não é teoria, e você vê de fato o que eles estão fazendo para ter um resultado. O que eu percebo ao longo dos anos no programa? Tem gente que tem renovado o programa de mentoria já há alguns anos. E eu percebo que o empresário, depois que ele tem um resultado acima da média, eu acho que da natureza humana, ele quer ser generoso. Ele não quer que outros empresários passem pelos mesmos desafios que ele passou. E ele, sim, acho que naturalmente ele quer contribuir super solícito em... Cara, se não vai por esse caminho, ó, já passei por isso, eu vou te explicar. Nem perde tempo assim, vai por lá, que você vai ver que o resultado vai acontecer. Ó, eu vou te dar um feedback aqui, tô vendo que você tá viajando a maionese. Perfeito. E assim, isso acelera demais o crescimento. Assim, hoje, quando a gente tá gravando, acho que a gente tá por volta de 170 empresas no programa, né? De vários segmentos de mercado diferentes, de todo o Brasil. Mas é que a gente, eu digo, uma verdadeira comunidade que se apoia usando estratégias de crescimento. É isso, assim, e o legal é que você vai, todos esses cases, boa parte desses cases que você vê no nosso site, vários deles, você pode pegar o telefone, ligar para ele, fazer um benchmarking, olhar os bastidores, porque uma coisa é você ver o palco, outra coisa é você ver o que está acontecendo lá no dia a dia. Então esse é o grande ouro do programa. Como ele contrata, como ele treina, como que ele aplicou a estratégia dele, quais dificuldades ele teve. Perfeito. Sim, enfim, para mim, até teve um cliente nosso que disse assim, Evandro, isso para mim é melhor do que o MBA que eu já fiz. Ele disse, o MBA foi maravilhoso, vale muito a pena, mas ele disse, o que eu aprendi de coisas práticas do campo de batalha com a galera que fez crescer, não é teoria, é a pessoa que fez crescer. Ele disse, cara, assim, ele disse, meu Deus, eu me tornei um empresário infinitamente melhor do que eu era antes. Perfeito. Eu acho, para mim esse é o grande ouro. E talvez o que valha mais do que todo o programa é a imersão ao vivo. Então, assim, pelo menos se chama Rumo ao Próximo Milhão, né? Os cases que estão acontecendo hoje participaram da última imersão que aconteceu em agosto. Então, ali é onde você coloca o ritmo na sua rota. É onde você entra na rota do crescimento de fato. O que é isso? A cada 6 meses a gente faz uma imersão ao vivo chamada Rumo ao Próximo Milhão. Então são 3 dias onde a ideia é você sair um pouco do operacional da empresa e para poder pensar de maneira estratégica, ter ideias novas. Lá nessa imersão Rumo ao Próximo Milhão, a gente, cada imersão dessa ela tem uma temática. Inclusive a próxima é máquina de crescimento. Então, inclusive, a gente abre o nosso próprio marketing, mostra print, o que a gente fez nos últimos 6 meses que proporcionou crescimento, coisa que a gente não mostra em lugar nenhum. Então, é onde a gente mostra só para os clientes. A imersão é exclusiva para quem está cliente ativo. Perfeito. Então, não tem convidado externo, assim, que eu quero dizer. É para quem está aqui junto com a gente, exclusividade mesmo. E a gente também traz mais assuntos relacionados a negócios, modelo de negócio, cultura, contratação, enfim, expansão. A gente também gosta bastante de trazer grandes nomes do mercado para poder conversar com os nossos clientes, eles terem essa troca com quem está muito grande, ter essa proximidade. No último, inclusive, a gente trouxe o Marcelo Germano, do EAG, um grande parceiro nosso aí, inclusive estou aqui com a canetinha. Com a canetinha trouxe do EAG. O atual presidente da DVB também estava. O Clayton, atual presidente da DVB Santa Catarina. Bruno Guise,
um dos fundadores da Resultados Digitais, foi recentemente vendida por 1,8 bilhões. Então, assim, a gente gosta de fato conectar nossa comunidade aos grandes nomes do mercado para que eles possam começar a experimentar um universo. Porque quando a gente coloca eles nesse ambiente, a sua mentalidade te joga para outro nível. Você começa a ver os seus próprios gaps através do exemplo do outro, através da informação que o outro está passando, através dessa hiperconexão. Então, exatamente. É um evento que tem um valor eu ia falar um valor desgraçado. Valor enorme. Mas enfim, o programa ele tem 3 pilares. Ele tem a parte estratégia única para cada empresa, tem a parte de acompanhamento com especialistas e tem a parte de conexão com outros empresários que estão crescendo acima da média. Aí a minha pergunta é, o programa de mentoria Marca de Valor é para todo mundo? Não. Não, é verdade, porque isso eu costumo sempre falar, cara, assim, tipo, é um casamento. Tem que ser um casamento de ambas as partes. Tipo, a empresa, o dono da empresa tem que ver, poxa, se isso vai ajudar ele a ir para um próximo nível, e a gente também tem que ver se a gente consegue ajudar. Se a gente consegue ajudar e se ele está no momento certo de ser ajudado. Porque assim, eu acho que o pré-requisito é ele ter ambição. Ambição de querer fazer melhor, ambição de querer fazer diferente e... Querer aprender coisas novas, querer se desafiar. Novas. Hoje de manhã eu conversei com uma cliente nossa e eu estava conversando sobre ela com o time, na verdade. E daí o pessoal falou, tá, mas como é que ela é? Eu falei, ela é maravilhosa porque ela está disponível para aprender, para se desenvolver, para se redesenhar, para testar coisas novas. Ela falou, Gustavo, eu tô há 15 anos trabalhando desse jeito e assim... Cheguei no limite do limite desse formato de trabalho, agora tá na hora de jogar outro jogo, de sair da zona de conforto, crescer, etc. Então, assim, maravilhosa. É isso, entendeu? então Esse assim, é o caminho. Então assim, princípio básico para você participar do programa de mentoria é você ter uma ambição. E quando a gente está falando de ambição, a gente não está falando de ser ganancioso. Tô falando de ambição é de ter desejo por crescimento. E crescer não é só crescer faturamento. Tá? Crescer faturamento é uma das maneiras de crescer. Pode ser crescer, poxa, aumentar a percepção de valor para os seus clientes. Poxa, eu quero poder ter um preço melhor. Posso querer aumentar meu ticket médio. Posso querer aumentar minha lucratividade. Ou mesmo quero abrir novas lojas. Quero, desenvolver mais processos na minha empresa. Quero eu crescer, eu me desenvolver. Eu quero ser um empresário melhor, uma empresária melhor. Isso é ter ambição de crescer. O que não dá é... não, tá bom assim pra mim, eu só queria melhorar um pouquinho aqui o que eu tô postando. Cara, não é o nosso perfil de cliente. Não, e é engraçado que esses dias eu conversei com um cliente e eu desencorajei ele a participar do programa, porque eu falei assim... você tem ambição? Não, sou um cara ambicioso. Eu falei, qual que é a sua ambição? Não, eu quero montar mais 2 estruturas, quero replicar minha estrutura mais 2 lugares diferentes, não sei o quê. Daí eu falei... Me prova. Que de fato você quer isso e tá comprometido com isso, né? Eu vi que ele ficou desconfortável, daí ele assim, não, mas eu quero muito isso. Daí eu falei, quer mesmo? O que você tá fazendo hoje pra querer isso? Eu falei, cara, você tava se vangloriando no início da conversa que tava conseguindo trabalhar de casa, que tava conseguindo trabalhar poucas horas e etc. E agora você tá aqui conversando de curioso. Você não tá afim de fazer isso. Aí ele... não, veja bem. Eu falei, se você quisesse de fato, você tava ali, você já tava roendo o osso, buscando outras coisas, pegando caixa para ir poder iniciar, olhando outros lugares para poder montar a sua loja, etc. Não tava se vangloriando que tá trabalhando de casa faz 1-2 anos, entendeu? Então assim, isso é uma ambição real que a gente fala, não é uma ambição de plástico, sabe? Isso assim, então assim, ambição de crescer, vontade de crescer, tá com brilho nos olhos, isso é o princípio fundamental. Outra coisa também que é fundamental é você ser dona de um negócio local, tá? Então quando eu falo negócio local, eu tô falando de você atende uma região, eu tenho vários segmentos que a gente atua, desde o varejo, clínica, restaurante, alimentação, escritório, tem um monte de... Enfim, tem um monte de negócio... Mesmo que você atue no Brasil inteiro, mas ainda o impacto do seu trabalho vai ser em cada região. Por exemplo, falei com uma rede que tem 7 mil
clientes espalhados pelo Brasil, mas eles atuam com pelo menos uns 60, 70 representantes que atendem esses 7 mil clientes Brasil afora. É um negócio local, entendeu? Porque não é atuação digital, não é uma empresa de tecnologia, não é uma startup, não é um digital influencer. Não é um influencer, não é um político, entendeu? É um negócio que tem atuação local, embora o local seja o Brasil inteiro. Né? Você pode ser local numa região, você pode ser local num bairro, numa cidade, num estado inteiro. Né? A gente tem um cliente nosso que ele é arquiteto, ele atende no estado dele inteiro. Sim. Né? Ele tem condições de atuar em obras no estado, fazer projeto, etc. Então, assim, o programa de mentoria para você, dono, e a sua equipe. Perfeito. Então, assim, não é só a sua equipe, nem só o dono. É para você. É top-down, né? De cima para baixo, que é o dono vai dar a visão estratégica, o dono vai entender da parte estratégica para construir a marca de valor e vai trazer junto a sua equipe para apoiar ele na parte operacional. Isso. Terceiro ponto, para quem é o programa, é para empresas que já atingiram um mínimo de um patamar de R$30 mil de faturamento médio mensal. Perfeito. Isso não quer dizer, então assim, tem clientes aqui que faturam 30 e pouquinhos mil por mês, tem clientes que faturam 50, 100, 200, tem cliente que fatura... Dá essa água aí, brother. Tem clientes que faturam 10, 15, 20 milhões por ano. Então tem portes diferentes de empresa participando do programa de mentoria. Estou falando é o mínimo, ter um faturar já está um mínimo estabelecido, tá? E não quer dizer que não funcione. Quer dizer que você já está num ponto de maturidade que vai aproveitar melhor o programa. Perfeito. Porque assim, são tantos outros desafios que a empresa com menos de 30 mil de faturamento mês tem, que eu acho que ela precisa olhar para outras coisas antes. Às vezes desenvolvimento pessoal, às vezes a própria autoestima, às vezes fazer melhor uma gestão do tempo, às vezes organizar melhor a casa, às vezes ajustar o modelo de negócio. Tem uma série de outras coisas que o negócio muito pequeno precisa estar atento antes de querer acelerar o crescimento. Salto, né? Então, inclusive, se você fatura menos de 30 mil, cara, recomendo muito que você maratone os nossos podcasts. Tenho certeza que o conhecimento que tem nesses mais de 130 episódios, poxa, o que tem ali é mais do que o suficiente para que você, se você aplicando aquilo lá, você tem total condição de passar essa barreira dos 30 mil. Perfeito. Certo? E seguinte, se você atende esses requisitos, quer ter uma marca de valor, vou te convidar a agendar uma sessão estratégica com o nosso time, através do codirect.com.br/mentoria, certo? Capricha lá nas respostas do formulário, porque a gente analisa com bastante cuidado e a partir disso a gente consegue te ajudar a criar uma estratégia, a criar um plano de crescimento para a sua empresa. Perfeito. Maravilha? Só para quem quer ter uma marca de valor, quem quer ir para o próximo nível, entra lá, manda essa mensagem para a gente. Se tem dúvida, vai lá no nosso direct, no @codirectbr, tá lá, estamos lá disponíveis também. Espero que você, queira se desenvolver, queira crescer. Estamos juntos aí dentro do grupo do Bilhão. É isso aí. Maravilha? codirect.com.br/mentoria. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Nos vemos nos encontros. Nos vemos nos encontros. Valeu, um abraço. tchau, tchau.